nosso querido farmacêutico, homeopata, estudioso, piadista, Jamar Terrada, bem-vindo. Gláucia, minha diretora, acabou de pedir para você contar como você caiu. Eu não tô sabendo, ela tá dando risada. Alguma coisa você aprontou. Ela acha bonito, né? Abrir um programa fazendo bullying com a gente. Ela que pediu, eu não faço a menor ideia da história, não deu tempo dele me contar. Se você quiser compartilhar, você aprontou? Eu, desde pequeno, né, faço algumas estripulias, digamos assim, né? E eu, às vezes, digamos assim, não caiu a ficha ainda que eu já tenho certa idade, inventei de voltar a andar de skate. Ixi. E fiz um pouco errado, andei de skate dentro de casa, no chão encerado, de meia. Ai, para. Pois nem continue. Não deu muito certo. Que tem criança aí, crianças que estão nos assistindo, vocês não façam uma bobagem dessa. Bobagem. Eu tenho pavor. E eu tenho moleque, né? Moleque, vocês sabem. Outro dia, num fim de semana, ele tava tentando fazer isso. E eu já, assim, cortei, porque eu vou lá e retiro. Você fez, Pois é. Mas caiu com tudo? Não, se eu mostrar o jeito que está a coisa, porque não é mais uma perna, é uma coisa. Ai, que dor! Tá Depois feio. você aproveita e conta o que você passou, que você também certamente está tratando de uma forma natural, que é o seu estilo aí. Foi, e ajudou muito, aliás. É? Que bom. Eu já conto. Para roxos, tá? É a melhor coisa que tem, tá? Inclusive tá aqui na pauta que a camomila, ela é utilizada, a grande maioria das pessoas usa a camomila só com essa propriedade calmante, né? Por causa da apigenina, que é o princípio ativo, mas ela também, por causa do azuleno, ela ajuda muito para essas questões de batida, de roxo, tal, para olheiras. Então eu até já falei aqui, né, Carol, quando a pessoa estiver com muita olheira, picadas de insetos. Então, assim, eu peguei o chazinho da camomila, quando começou a formar ali a tintura da infusão, eu coloquei na geladeira. Aí eu fiz tipo um sacolé, né, de camomila. E eu coloquei, tive que fazer várias vezes, mas já diminuiu muito, né, o roxo, né? Que legal! Tá? O hematoma diminui, assim, muito rapidamente. Isso você pode fazer também para espinhas e para crianças pequenas, né? Tipo, assaduras, problemas assim mais... Agora, minha irmã, né, teve gêmeos, né, Carol? E as crianças... Haja camomila. Haja camomila. É super bom, tem uma resposta super positiva. Que legal. Parabéns. Dicas já, então, aproveitando, né, que hoje ele está no estilo machucado, mas que daqui a pouco estará 100%. A gente vai falar de menopausa. Muita gente pediu, é um assunto relevante. Claro que aqui a gente busca devolver qualidade de vida. Antes da gente começar com as suas dicas, a gente foi ouvir as palavras. Não está aqui na minha ficha qual doutora deixou pra gente, mas é uma ginecologista, certo? Minha produção já vai me contar. É a doutora Lilian, ela que dá dicas, então, e explica o que é esse quadro da menopausa. Já já a gente volta pro estúdio, olha lá. Olá, boa tarde! E hoje vamos conversar sobre menopausa. Um período da mulher, da fase da vida da mulher em que muitas mudanças acontecem e existem muitas dúvidas. A menopausa nada mais é do que a data da última menstruação. E isso só acontece por conta de uma falha de ovulações, porque a mulher ela nasce com uma quantidade fixa de óvulos quando ela nasce e ao longo do tempo ela vai perdendo esses óvulos ao longo das menstruações. Chega numa fase em que esgotam aí essas reservas e aí começam as alterações menstruais, que começa uma fase chamada climatério. Então, nessa fase do climatério, o que a mulher pode sentir e que pode ser comum e varia aí de uma mulher para outra? Alterações menstruais, algumas alterações também podem acontecer como dor de cabeça, insônia, alteração de humor, quase como uma TPM constante, fogachos, que são os calores, né? Então, às vezes a mulher sente um calor que vem aqui no meio do peito, sobe para a cabeça. Ainda podem acontecer, a pele fica um pouco mais flácida, o colágeno fica um pouco mais deficitário e até a massa muscular fica um pouco menor. E também na parte ginecológica existe uma diminuição inclusive da libido, secura vaginal, uma atrofia dessa região genital e até incontinência urinária. E aí você pergunta, doutora, com tudo isso, como vou sobreviver? Calma!
Não é com todo mundo que acontece tudo isso. Tem pessoas que têm mais sintomas de um lado, outras de outro. O importante é que você saiba que está entrando nessa fase, converse direitinho com o seu médico se existe algum sintoma que está te incomodando, porque existe tratamento, tá? Então, gente, não se preocupem se você está passando por essa fase, e se não está, prepare-se para ela com uma qualidade de vida bem saudável, tá? E se você tem algum desses sintomas, procure seu médico, ele vai te ajudar e trazer o melhor tratamento para vocês. Espero ter respondido todas as dúvidas. Estou disponível para uma próxima conversa. Beijos! Tá aí, obrigada, doutora Lilian Bertin, agora sim, ginecologista, obrigada aí pelas palavras. Vamos então às dicas, vamos pensar, claro, no lado natural do controle para amenizar algumas queixas, mas também o que eu acho que para todo mundo pode devolver qualidade de vida, né? Pois é. A gente vê hoje assim, as pessoas quando entram na menopausa, né, primeiro, começam os sintomas já do climatério, né, que é a pré-menopausa. O que é a menopausa em si? É quando você conta um ano, começa os sintomas, a última menstruação que você teve, um ano sem menstruar, agora você entrou na menopausa. Então é sempre esse período de um ano, né? E assim, é óbvio que o corpo ele tem que se acostumar a essa nova mulher, né, que está surgindo ali, porque é muita alteração hormonal. E eu me preocupo muito assim, Carol, porque os efeitos vão ser bem diferentes de pessoa para pessoa, principalmente em questão da alimentação, da questão dos exercícios físicos. Uma alimentação influencia demais esses efeitos da menopausa, né? Então a gente percebe que toda aquela mulher que teve uma má alimentação, uma má qualidade alimentícia durante todo o período desde a infância, né, ela vai sofrer muito mais, porque ela está muito mais inflamada. E o que tem a ver essa relação da inflamação com a menopausa? Por que a mulher mais gordinha, ela tende também a ter mais problemas com menopausa? Por que também tem problemas de formação de nódulos, né? Porque assim, quando você está mais gordinho, não é só formado os estrogênios, essa queda, estrogênios e a progesterona, quando dá essa queda, você entra na menopausa, né? Entra no climatério e a perda depois é na menopausa. Mas assim, sempre que você vai ter esse desequilíbrio, não, né? E não é só formado nos ovários o estrogênio, né? E a progesterona. Eles também o estrogênio também é formado nas suprarrenais. E também pela gordura. Então, os estrogênios também têm uma relação com a gordura. Então, assim, dois problemas. Aquela mulher que vive de dieta, ela tende a ter mais problemas depois com sofrer mais. Assim como a pessoa que está muito gordinha, muito acima do peso, também. Porque a mais gordinha, ela acaba formando mais estrona, que é uma derivação do estrogênio que não é muito bacana. Então, essa estrona, ela acaba tendo maior predisposição à formação de nódulos, tá? Entendi. Porque a gente tudo converte, nosso corpo é bacana. Então, essas conversões desses hormônios, eles dependem muito da tua qualidade alimentar. Então, com o passar dos anos, além de você ter já essa queda hormonal, você também tem maior dificuldade em assimilar os aminoácidos, por exemplo. Por quê? Porque o nosso estômago já não está mais produzindo tantas enzimas. E aí você não quebra também os alimentos. E com essa não quebra, você não consegue liberar essas enzimas todas no seu corpo, né? Esses aminoácidos todos. E aí, sem esses aminoácidos, principalmente a tirosina, a L-tirosina, que é um aminoácido levógeno, né, que a gente chama farmaceuticamente, ele acaba não formando a dopamina, porque o corpo é toda uma cascata. Então, sem a tirosina, por que a tirosina? Porque o corpo precisa de reserva energética. Se você é uma pessoa que vive de regime, o teu corpo regime, dieta, o teu corpo vai precisar tirar, não tem gordurinha. Então ele vai tirar da onde? Do aminoácido que ele precisa de energia. Do músculo. Aí você já está com uma baixa produção de estrógeno. E aí ele vai tirar essa tua reserva energética, né, do glicogênio para formar a glicose, para ter energia, da tirosina. Logo ele tira a tirosina e ela é dependente da formação de dopamina. Não formou dopamina, baixa o FSH, que é o hormônio luteinizante que forma a progesterona e forma o estrogênio. Então é toda uma cascata. Então, se você não tiver uma boa qualidade alimentar,
você já quebrou tudo. Aí Por isso que mulheres atletas, dependendo da porcentagem de gordura, também não menstruam. Exatamente. É por causa dessa cascata exato, que você também... você acaba não formando, diminui as chances de formação de estrógenos, entendeu? Então, assim, você já tem essa queda, né, por problemas da idade, que vai diminuir tanto o homem contra a mulher, que já vai diminuir essa digestibilidade, vai ter menos hormônios se formando, e então tu tá complicando a cascata. E se você ainda é gordinho, o corpo vai usar. Tá. Precisa dessas enzimas para também ajudar nessa conversão. Excesso, tu não consegue converter esses estrogênios para estradiol, que é o bom. Ele fica só na estrona. E a estrona pode ser... né, negativa para o teu corpo. Entendi. Então, gente, assim, a gente tem que pensar, eu sou meio contra dietas muito restritivas. A gente tem que ter uma boa qualidade alimentar. E eu sempre bato essa tecla, né, Carol? Pratos coloridos, essa coisa de manter sempre a mesma refeição, você acaba não conseguindo atingir aquele nível de aminoácidos, de vitaminas, sais minerais que você precisa. E tudo isso é importante. A principal reclamação, por exemplo, da menopausa é o fogacho. Depois do fogacho é a depressão. E por que o fogacho e por que a depressão? Eu falo pra caramba, né? Assim, eu adoro explica isso, né? E já aproveita e me mostra o que tem aqui que a gente pode ajudar. Bom, assim, por que o fogacho, né? Quando você diminui a tua taxa de estrogênio, o corpo perde um pouco o senso termorregulador. Então, caiu o estrogênio, o teu senso termorregulador se perde. Tá. E aí você tem essa descompensação de calor. Então não interessa qual horário que onde você sempre vai ter um nível muito calor. E por que você sua sem parar, né? As pessoas suam sem parar, porque o corpo interpretou, né? Poxa, subiu muito a temperatura, a gente tem que liberar calor porque está alguma coisa errada. Entendi. E aí as tuas veias, né, as tuas artérias ali, elas são tramadas e quando tem essa vasodilatação, eles acabam perdendo o líquido, né? Por isso que a pessoa sua tanto. Então essa é a explicação do fogacho. Tá. Né? Se você ainda tem uma dieta muito inflamada, uma dieta ruim, com refinados, muito açúcar, pior, que aí você ainda fica mais inchado, você tem ainda, vai suar ainda mais, tá? Resumindo. Entendi. Bom, e a outra questão, depressão. Por que depressão? A depressão, porque você tem uma queda muito forte na questão da serotonina. Quando baixa a serotonina, que é produzida mais de 90% no nosso intestino, o corpo da gente já não consegue, com baixa de estrogênio, você acaba tendo poucos receptores também da serotonina. Então, por mais que a pessoa, às vezes ela tem até um intestino que funciona bem, ele consegue fazer essa produção, né, de serotonina, mas tem que ter os dois. Aí que entra a questão dos aminoácidos, porque os aminoácidos que fazem com que o teu corpo tenha esses receptores. Não adianta tu ter serotonina se ela não vai ser recebida pela célula. Então, tu tem que ter toda essa cascata, né, de aminoácidos, de boa alimentação, para poder receber. Não adianta tu ter o presente se tu não tem quem desembrulhe. Bom... Foi uma relação, assim, bem fácil de entender. Relacionou coisas bem assim, boa alimentação, peculiares. Boa alimentação é o canal, porque assim, gente, a gente tem todos esses chás aqui que ajudam, mas não adianta você fazer esse uso de todos esses fitoterápicos se a tua qualidade alimentar continua péssima. Não, claro, não dá para ser o salvador da pátria. Mas as pessoas querem isso, ela continua lá comendo, né, aquela massa super refinada, aqueles condimentos tudo tóxicos, né, que eu falo, e depois quer que um simples chazinho de amora faça toda a resposta. Deixa eu voltar essa perguntinha, segura, que agora nós vamos responder pergunta do público e daqui a pouco você volta para a mesa. Olha lá. Na tela. Minha progesterona está quase zerada. O que eu devo fazer? Bom, vamos então, tudo isso que eu já falei, né? Começando pela boa qualidade alimentar. Vou tirar aqui o óculos que eu fico mais bonito, né? Aí as pessoas depois... Eu não aguento. Vai que as pessoas parem de ver, muito esquisito esse cara. Olha, gente, então assim, ó, a progesterona caiu. A primeira coisa que você deve pensar, eu quero uma reposição hormonal. Pode? Tem as reposições sintéticas, né, que as pessoas usam muito, anticoncepcionais. Eu
como naturopata, não gosto muito, mas cada caso é um caso, você tem que conversar com o seu ginecologista. Mas existem hoje também os hormônios que são bioidênticos. Então, o que são os bioidênticos, né? De biologia. Então, aqui, ó, a gente tem vários exemplos aqui que ajudam, né? A Vitex, Agnus castus, a gente tem o Red Clover, que é o trevo vermelho, tem a Simicifuga, né? Então, tudo isso ajuda nessa questão... Esses são nomes... científicos, tá? São os nomes das plantas, são plantas, tá? Por exemplo, olha que engraçado, toda planta tem uma historinha, né? Eu adoro cada uma que eu sei de onde que veio o bicho, né? Então, olha só, Simicifuga, ele vem do nome, ela é Black Cohosh, tá? Black Cohosh é porque ela é uma raiz negra, black. Mas aqui no Brasil a gente chama de Simicifuga porque Simex era um percevejo e fuga de fugir. Se usava Simicifuga, essa planta, dentro dos travesseiros para espantar os percevejos. Então as pessoas usavam com o nome... e ela tem várias... ele tem muita essas adaptações do nosso organismo em questão de estrogênio. Essas plantas, elas conseguem, tipo, imitar um hormônio, né? Então ela dá uma falsa ideia de que você tem ali, não é sintético, né? Tipo assim, faz de conta que você tem esse hormônio. A gente pode dizer que seriam nutracêuticos? São fitoterápicos, tá? E assim, eles são fitoterápicos, né? Que são derivados de plantas e cada um tem uma atividade. Isso não é uma coisa que você pode comprar sem receita. Isso aí você tem que ter uma indicação. Eu fico seguro de falar sobre eles aqui no programa, porque eu sei que a pessoa não vai conseguir comprar isso sem uma receita médica, sem uma receita farmacêutica ou de um nutricionista. E assim, a gente pode usar todos esses ao mesmo tempo? Isso vai depender de caso para caso. Mas essas plantas que eu trouxe para vocês, esses nomezinhos aqui, vocês questionem os seus médicos, né? Principalmente aqueles que gostam tanto de trabalhar com a parte hormonal, né? Porque é uma tendência que chegou para ficar, né? E esses do seu lado? O iã mexicano, a amora negra e a maca peruana. A maca peruana é mais conhecida, a maca peruana, né? É mais conhecida porque... Não é a amora, Carol, que você ainda não está na idade, né? A amora negra, ela é muito conhecida. Mas assim, o chazinho da amora, as mulheres usam muito para fogacho, tá? Mas se usa as folhas da amora, não é a frutinha. A amora negra, quando ela entra no nosso intestino, ela sofre uma ação intestinal da gente e ela a isoflavona dela acaba formando esses componentes que são... Assim, ela consegue imitar bem essa cadeia de estrógeno, tá? Então, assim, a amora negra, o iã mexicano, a maca peruana, a maca, ela já trabalha mais... Eu gosto de indicar a maca para aquela pessoa que está com a libido muito baixa. Aliás, isso também é uma coisa bem interessante, né? A pessoa que sofre de menopausa, uma das maiores queixas também é a candidíase e também a pouca lubrificação vaginal. E por que isso acontece? Porque quando tu perde estrogênio, você acaba também diminuindo os teus glicosídeos. Toda essa parte vaginal ela acaba sendo alterada, tá? Então, assim, tu tem uma reação química, isso é nato. Então, a ajuda dessas plantas, é claro que você não vai fazer um creme, tem até alguns médicos que indicam até creme, sabe, dessas plantas para aumentar essa atividade, mas não é indicado. Eu acho bacana tu tomar essas cápsulas, né? Ou chá. Sim. Tá? E só uma observação, tá? Mesmo o chá de amora, que é tão conhecido, né, tão bem utilizado, não adianta você fazer uso dela se você for uma pessoa que estiver com muito problemas de constipação, muitos problemas intestinais, porque ele só vai dar efeito, assim como a grande maioria, se não todos esses produtos que eu citei, porque eles precisam sofrer uma alteração intestinal. As bactérias fazem com que ele tenha uma biotransformação junto com o teu fígado. Então, quando você tem problema intestinal, acaba diminuindo esse resultado. Entendi. De constipação. Exatamente. Ok. Tem perguntinha, Gláucia? Na tela, quem escreveu pra gente. A Adriane, beijo, obrigada. Já não menstruo há vários anos e não tenho nenhum sintoma, mas estou acima do peso. É mais difícil emagrecer nesse período? Nesse período da menopausa, será? Então, ela me parece super jovem, né? Ela já tão menininha, tão guriazinha. Né? É claro, né, que vou falar da menopausa, é mais difícil esse emagrecimento, sim, porque você não tem essa atividade, está tudo funcionando em marcha lenta no teu corpo, né? Então,
poxa, tudo é mais difícil, né? Tipo assim, o teu corpo, isso não é só para mulher, tá, gente? Isso vale para o homem, né? Não andropausa, né? Eu já tô quase... Então, assim, a gente acaba sofrendo com isso. O teu corpo tem uma baixa, poxa, tem os calores, tem muita alteração hormonal. E os hormônios, testosterona, né? Tudo isso que é para te dar acaba. Então, a gente tem que ter, sim, uma boa ajudinha aqui dos fitoterápicos, né? E, principalmente, mais uma vez, falando da boa nutrição. Perfeito. Dá tempo de mais uma, Gláucia? Não? Não? Sim. Ali já sacudindo a placa do Encerra e eu aqui. Um beijo, Carlos, obrigada. Minha mãe tem 48 anos e já está sentindo todos os sintomas da menopausa. Além de sentir muito calor, ela fica suada muito fácil. Quais alimentos ou procedimentos ela poderia fazer, então, para amenizar o calor? Oi, Carlos. Bom, os calores eu já expliquei no programa por que acontecem, né? Mas para amenizar é isso, tá? Todos esses fitoterápicos ajudam, mas também, gente, independente da gente usar todas essas plantas e da boa alimentação, a conscientização corporal é muito importante. É muito importante também a gente tentar diminuir a ansiedade. Isso é tão difícil nos dias de hoje. É verdade. Mas quanto mais ansiosa for a sua mãe ou a pessoa que sofre de menopausa, mais calores ela vai ter. Porque ela já tá passando por um período de estresse. Então ela já aumenta o cortisol normalmente. E ainda você tem uma baixa de estrogênio. O teu corpo vai desregular o teu centro térmico, né? A minha mãe é uma que vive... Minha mãe, coitada... A mãe é uma mulher tão bonita, agora, Carol. Minha mãe é gata, hein? A minha beijo, mãe... como é que é o nome da sua mãe? Vera. Um beijo para a dona Vera. A minha mãe é aquelas a vovó dos gêmeos. A vovó dos gêmeos, né? A vovó gata. A minha mãe, ela toma banho e ela diz que tem que parar, ela não consegue se maquiar porque ela sua muito. Então, por quê? Né? Porque ela já está na menopausa e tem essa descompensação de baixa de estrogênio, desregula o centro térmico, então tudo tem... Agora ela tem uma super boa alimentação com um filho chato que pega no pé dela. Sem dúvida. Mas tudo isso é Posso válido, imaginar. Tá? Mas sabe o que eu ia colocar no nosso assunto aqui, até pra gente encerrar? E eu sempre lembro disso e vou dizer para vocês. Eu enxergo a prática da atividade física como uma das principais aliadas em todas as fases da vida, falando aqui da mulher, né? Porque isso a gente escuta, né, das mulheres que já estão na menopausa, que praticam muita atividade física, que sentem muito menos esses sintomas e as coisas, porque a atividade física vai te deixar num cansaço natural, adequado, para você ter um sono melhor, para o dia fluir, e ela já também diminui a ansiedade, foi que você tocou no assunto. Então, o que eu acho também, que muitas vezes, se a gente for investigar e conversar com essas mulheres que apresentam mais queixas e sintomas, não vai ser incomum ouvir delas que não praticam atividade física. Porque você não acha? Total, porque a atividade física é aquilo que eu te falei da cascata. A atividade física acaba liberando mais dopamina. Com mais dopamina, tu acaba liberando mais os hormônios FSH que produzem estrogênio. Então, é uma relação. Vamos treinar, vamos fazer atividade física. É tão incrível, é tão, eu diria assim... necessário. Milagrosa. Então, o que você falou, aqui não tem milagre e tal. Mas a atividade física é parte disso. Olha, eu vou dizer para vocês. É necessidade, né? Eu falo assim, Sim. é necessidade. Não precisa ser, eu acho que cada um tem que se encontrar na atividade física, daquilo que realmente você vai conseguir manter constante e praticar com frequência, né? Então você tem que gostar um pouquinho. Agora, se não há nada gostoso que te faça assim, você fala, nossa, que eu amo, faça assim mesmo, sem ter essa parte maravilhosa do prazer e do gosto. É o que eu falo pro meu paciente, né? Ninguém mandou você nascer humano. Quem sabe na próxima vida você venha ET, aí você não precisa se alimentar bem e fazer atividade física. Ai, hoje ele está ali machucado, então ele está assim, um tiquinho... Com dor, então assim, sabe? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Depois gente, você vai lá para responder as perguntinhas, lá, sempre sim, gentil, no nosso Instagram, mas lá no dele vocês também mandem mensagens e vão segui-lo, @Tejarde, com D mudo no final, @Tejarde, o site tejardeando.com.br. Te espero na volta com um tema bem legal.